Noções de direito constitucional, direitos e deveres individuais e coletivos. Quem sou eu? Oi, eu sou a Tamires, formada em Química pela UFMA, amo ler, aprender e transformar conteúdos em resumos leves, diretos e inspiradores. Provas ilícitas e ilicitude por derivação. O artigo 5º, inciso 56, determina que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis, garantindo a integridade do processo e a proteção contra violações de direitos fundamentais. A jurisprudência estabelece que a abertura de correspondência sem autorização judicial gera prova ilícita, enquanto a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é considerada válida. A teoria dos frutos da árvore envenenada amplia a regra de exclusão, atingindo também as provas derivadas da ilicitude inicial quando houver relação de causalidade, conforme previsto no artigo 157 do CPP, admitindo-se exceção apenas quando a prova derivada puder ser obtida por fonte independente ou quando a prova ilícita for indispensável para a autodefesa, aplicando-se o princípio da proporcionalidade. Competência, juiz natural e desmembramento. A jurisprudência do STF afirma que, quando surgirem indícios contra a autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, a investigação deve ser remetida imediatamente à Corte, sob pena de violação do princípio do juiz natural. A continuidade de diligências em primeiro grau para coletar novas provas contra autoridades com foro configura a usurpação de competência e contamina as provas resultantes, aplicando-se novamente a teoria da árvore envenenada, como ocorreu nas operações Vegas e Monte Carlo. Presunção e não culpabilidade. O artigo 5º, inciso 57, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio reafirmado pelo caso do ex-presidente Lula, no qual o STF inicialmente autorizou o início do cumprimento da pena após condenação em segunda instância, mas posteriormente reviveu sua posição, restabelecendo a interpretação literal do texto constitucional. A presunção de inocência impõe ao Estado o dever de provar a culpa, enquanto ao acusado cabe apenas exercer sua defesa. A prisão antes do trânsito em julgado só é legítima como medida cautelar, jamais como antecipação de pena, conforme também reconhecido pelo artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelo julgamento das ADICs 43, 44 e 54, que confirmaram a constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Identificação criminal. O artigo 5º, inciso 58, determina que quem é civilmente identificado não deve ser submetido à identificação criminal, salvo hipóteses prevista em lei. A Lei nº 12.037 de 2009 lista situações excepcionais nas quais a identificação criminal é permitida, como suspeita de falsificação do documento, dúvida sobre a identidade da pessoa, múltiplas identificações conflitantes ou quando for essencial para a investigação, mediante despacho fundamentado de autoridade competente. A norma busca equilibrar a proteção à dignidade e à privacidade com a necessidade de assegurar correta identificação no processo penal. Ação penal privada subsidiária da pública. O artigo 5º, inciso 59, autoriza a ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público não propuser a ação no prazo legal. Essa garantia protege a efetividade da persecução penal, permitindo que a vítima ou seus representantes legais ingressem com queixa-crime, mesmo nos casos de ação penal pública, desde que haja inércia indevida do órgão acusador. Prisão e garantias processuais. O artigo 5º, inciso 61, estabelece que a regra é a liberdade, sendo a prisão admitida apenas em flagrante delito, por ordem judicial, escrita e fundamentada, ou nas hipóteses específicas de transgressão e crime militar. A jurisprudência reforça que até crianças e adolescentes são protegidos contra prisões arbitrárias, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente,
que admite a internação somente em hipóteses expressamente prevista e preserva integralmente os direitos fundamentais dos menores. A súmula vinculante 11 reitera a excepcionalidade do uso de algemas, permitindo apenas diante de resistência, fuga ou risco à integridade. Comunicação da prisão e direito ao silêncio. O artigo 5º, inciso 62, exige que qualquer prisão seja comunicada imediatamente ao juiz e à família do preso, reforçando o controle judicial sobre a privação da liberdade. O inciso 63 garante que o preso seja informado de seus direitos, incluindo o direito de permanecer calado, devendo-lhe ser assegurado a assistência da família e de advogado. O STF afirma que a informação sobre o direito ao silêncio deve ocorrer no momento da abordagem, e não apenas no interrogatório formal, sendo ilícita a condenação baseada unicamente em declarações informais prestada à polícia. Reconhece-se ainda o chamado direito de mentir do acusado, expressão da autodefesa que não se aplica a testemunhas, obrigadas a dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Identificação e garantias do preso. O artigo 5º, inciso 64, assegura ao preso o direito de conhecer a identidade dos responsáveis pela prisão e pelo interrogatório, reforçando o controle sobre eventuais abusos e preservando a aplicação do contraditório e da ampla defesa. Essa proteção surgiu como reação às graves violações cometidas durante regimes autoritários, em que desaparecimentos e torturas eram práticas comuns. Já o inciso 65 determina que qualquer prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pelo juiz, sendo o habeas corpus o instrumento destinado a preservar a liberdade de locomoção prevista no inciso 15. O inciso 66 reafirma que a prisão é sempre excepcional, afastando a custódia quando a lei admite liberdade provisória com ou sem fiança, o que evidencia o caráter garantista do sistema e a crise estrutural do sistema carcerário brasileiro. Prisão civil por dívida e depositário infiel. O inciso 67 estabelece que não haverá prisão civil por dívida, mantendo apenas as exceções relativas ao inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia e ao depositário infiel. Embora a Constituição ainda traga essas exceções, o STF, influenciado pelo Pacto de São José da Costa Rica, fixou na súmula vinculante 25 que é ilícita a prisão do depositário infiel, reconhecendo que tratados internacionais de direitos humanos possuem status supralegal. A interpretação correta em provas depende do enunciado. A Constituição mantém duas exceções, mas o entendimento jurisprudencial só admite a prisão do devedor de alimentos. Assistência jurídica integral e gratuita. O artigo 5º, inciso 74, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, papel desempenhado principalmente pela Defensoria Pública. A Constituição distingue assistência jurídica mais ampla por englobar orientação, consultoria e representação da assistência judiciária, restrita à atuação processual. Tanto pessoas naturais quanto judiciais podem receber o benefício, desde que demonstrem hipossuficiência, que não se limita apenas ao aspecto financeiro. O STF também reconheceu que municípios podem instituir serviços complementares de assistência jurídica, desde que não configurem criação de uma defensoria paralela. Erro judiciário e responsabilidade do Estado. O inciso 75 determina que o Estado deve indenizar o condenado por erro judiciário ou aquele que permaneceu preso além do prazo fixado na sentença, embora a regra geral seja a inexistência de responsabilidade civil estatal por atos jurisdicionais. A Constituição cria uma garantia específica quando há falha grave do sistema de justiça, reconhecendo a responsabilidade objetiva nesses casos. A jurisprudência amplia essa proteção ao afirmar que a indenização não depende de dolo ou culpa do magistrado, pois decorre diretamente da violação do direito fundamental à liberdade. Gratuidade registral, cidadania e remédios constitucionais.
O inciso 76 prevê a gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito para pessoas reconhecidamente pobres, ampliando o acesso à documentação básica. Em complemento, o STF decidiu que estrangeiros hipossuficientes também possuem imunidade ao pagamento das taxas de regularização migratória, garantindo acesso à identidade civil e ao registro. O inciso 77 afirma a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data, além de atos necessários ao exercício da cidadania, enquanto ações como mandado de segurança e mandado de injunção seguem o regime pago. Duração razoável do processo. O inciso 78, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, garante a todos a duração razoável do processo e a adoção de meios que assegurem celeridade, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo. O STF reforça que a prestação jurisdicional constitui direito público subjetivo, impondo ao judiciário a obrigação de oferecer respostas efetivas e tempestivas, pois a justiça existe em benefício da sociedade e não como fim em si mesma. Inclusão do inciso 79 no artigo 5º da Constituição. A Emenda Constitucional número 115 de 2022 acrescentou o inciso 79 ao artigo 5º da Constituição Federal, garantindo expressamente o direito à proteção dos dados pessoais, incluindo aqueles tratados em meios digitais. O conteúdo do artigo 5º permaneceu inalterado, sendo apenas ampliado para incorporar essa nova garantia fundamental, reforçando a importância da privacidade, da autodeterminação informativa e da segurança no tratamento de informações pessoais em um contexto de crescente digitalização. Competência administrativa da União. A emenda também modificou o artigo 21, inserindo o inciso 26, que atribuiu à União a competência para organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais. Trata-se de competência material e administrativa, concentrando na esfera federal a responsabilidade pela implementação e supervisão das políticas públicas relacionadas à proteção de dados, garantindo uniformidade e eficácia na tutela dessa nova dimensão dos direitos fundamentais. Competência legislativa privativa da União. O artigo 22 foi igualmente ampliado com o inciso 30, conferindo à União a competência privativa para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Essa previsão impede a fragmentação normativa entre estados e municípios e assegura que o país possua um padrão legislativo único, alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, a emenda consolida a proteção de dados como tema de relevância nacional e reforça o caráter estratégico da informação na ordem constitucional contemporânea. Fundamentos dos direitos fundamentais. O artigo 5º da Constituição Federal assegura a todos os brasileiros e também aos estrangeiros, inclusive os que apenas transitam pelo país, a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A interpretação atual considera a vida desde a concepção, segundo a teoria concepcionista, que inclui tanto o direito de existir quanto o direito ao mínimo existencial. A liberdade é tratada como direito de primeira dimensão, enquanto a igualdade se situa na segunda dimensão, com o objetivo de afastar desigualdades reais. A segurança é entendida como segurança jurídica relacionada à previsibilidade e proteção de situações consolidadas. Por fim, a propriedade, em sentido amplo, abrange bens materiais, morais e intelectuais, como patentes e direitos de imagem. Igualdade, legalidade e dignidade da pessoa humana. A Constituição estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, embora admita tratamentos diferenciados quando justificados pela proteção da própria igualdade, demonstrando que o princípio não existe uniformidade absoluta. O princípio da legalidade impede obrigações sem previsão legal, distinguindo-se da reserva legal, que exige lei específica para determinadas matérias. A proibição de tortura e de tratamentos desumanos ou degradantes decorre da dignidade da pessoa humana, que é o princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso 3º, e não um direito por si só. Liberdades individuais. A Constituição garante a liberdade de manifestação do pensamento, vedando o anonimato para assegurar o direito de resposta e a eventual responsabilização,
Também protege a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura prévia. A liberdade de consciência e de crença assegura o exercício de cultos e a proteção a locais religiosos. O direito ao exercício profissional depende apenas das qualificações previstas em lei, demonstrando eficácia contida. A liberdade de locomoção em tempo de paz fundamenta o uso de habeas corpus, enquanto a liberdade de reunião exige caráter pacífico e aviso prévio. Entendimento flexibilizado pelo STF que admite a dispensa do aviso quando houver divulgação pública suficiente. Escusa de consciência e inviolabilidades. A escusa de consciência permite a recusa ao cumprimento de obrigação legal por motivos religiosos, filosóficos ou políticos, desde que haja aceitação da prestação alternativa prevista em lei, sob pena de restrições a direitos políticos. O direito à intimidade, vida privada, honra e imagem é protegido mediante indenizações por violação, lembrando que pessoas jurídicas não detêm intimidade nem vida privada, mas possuem honra objetiva e imagem institucional. A inviolabilidade do domicílio inclui qualquer ambiente privado usado como residência, como quartos de hotel, e admite exceções em casos de flagrante desastre, socorro ou ordem judicial diurna. O sigilo das comunicações só pode ser afastado por ordem judicial e exclusivamente para fins penais, sendo a interceptação telefônica medida excepcional. Liberdade de associação. A Constituição garante a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedando associações paramilitares e qualquer interferência estatal em sua criação ou funcionamento. A dissolução compulsória exige decisão judicial com trânsito em julgado, enquanto a suspensão depende apenas de decisão judicial. Ninguém pode ser obrigado a associar-se ou permanecer associado, e associações podem representar seus filiados quando houver autorização expressa. Direito de propriedade e intervenções do Estado. O direito de propriedade é protegido nos incisos 22 a 31, incluindo a exigência de que cumpram função social. A desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social exige indenização justa, prévia e em dinheiro, contrastando com a requisição administrativa, que ocorre em situações de iminente perigo público e admite indenização posterior se houver dano. A Constituição ainda prevê formas específicas de indenização: títulos da dívida pública nas políticas urbanas, títulos da dívida agrária na reforma agrária e ausência de indenização na expropriação por atividades ilícitas previstas no artigo 243. Publicidade, jurisdição e segurança jurídica. O direito de obter informações públicas é limitado apenas quando o sigilo é indispensável à segurança do Estado ou da sociedade, e a publicidade dos atos processuais pode ser restringida para a proteção da intimidade ou do interesse social. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante acesso ao judiciário para qualquer lesão ou ameaça a direito, adotando-se no Brasil a jurisdição una, diferente da dualidade francesa. A proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, reforça a segurança jurídica. Juiz natural, juiz e garantias penais. O princípio do juiz natural impede a criação de tribunais de exceção e exige que o julgamento seja feito por autoridade competente. O tribunal do júri é assegurado com plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para crimes dolosos contra a vida, sendo exceção a fundamentação obrigatória das decisões judiciais. A Constituição também consagra os princípios da reserva legal, da anterioridade penal e da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da retroatividade da lei mais benéfica. O STF reconheceu a injúria racial como espécie de racismo, tornando-a imprescritível. Crimes como terrorismo, tortura e tráfico têm regime agravado de acordo com sua natureza constitucional. Penas, extradição e garantias processuais. A pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, embora obrigações patrimoniais possam alcançar sucessores dentro do limite do patrimônio herdado. A pena deve ser individualizada pela lei, e o país veda penas cruéis, de morte, salvo guerra declarada, perpétuas de banimento e de trabalhos forçados. A extradição não é permitida em hipótese de crime político ou de opinião, e o devido processo legal assume dimensões formais e materiais.
exigindo proporcionalidade e razoabilidade das decisões. O contraditório garante influência no convencimento do julgador e a ampla defesa assegura o uso de todos os meios legais disponíveis. O sistema também veda o uso de provas ilícitas, inclusive as derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. Presunção de inocência, ação penal e prisão civil. A presunção de não culpabilidade impede execução de pena antes do trânsito em julgado. Entendimento consolidado nas ADICs 43, 44 e 54. A ação penal privada subsidiária da pública é admitida quando o Ministério Público permanece inerte. A prisão civil por dívida é proibida, exceto para o devedor de alimentos, já que a prisão do depositário infiel foi afastada da súmula vinculante 25 em razão do Pacto de São José. O Estado deve oferecer assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, compreendendo consultoria e representação. Até o próximo resumo.